espécie de formação diferente, né? Porque a gente é recebido na casa da companheirada, né? Então, a gente tem toda uma solenidade, né? Para chegar nas casas, né? Ali no seio das famílias, por mais que a gente se considere uma grande família, né? É uma formação que a gente entra nas casas dos companheiros. Então, muito bem. Acho que a gente podia começar com a questão de por que estudar a formação social e econômica do Brasil. Esse tema está nos nossos cursos básicos, está no CRB, né? Ele sempre aparece, Formação Social e Econômica do Brasil. Né? E quando a Josi fez o convite para participar do ciclo do MPA, ela falou, olha, a gente quer olhar o debate histórico, a gente quer olhar a formação do povo brasileiro, das classes sociais no Brasil, né? A ementa dentro do ciclo de formação do MPA desse momento, desse módulo. E aí, primeiro acho importante a gente falar que esse módulo tem uma vinculação muito grande com o módulo do CRB, o povo brasileiro. Então, a gente vai falar aqui de uma certa ideia de Brasil como uma nação que insiste em nascer. Uma nação inacabada, a ideia de um povo que ainda está por vir, um povo novo, né? Que a gente se inspira naquela ideia do Darcy Ribeiro. Segundo elemento, né, é que esse módulo está muito ligado também aos módulos de economia política, a gente estuda as categorias marxistas, né? Que a gente entende que o modo de produção capitalista é um modo de produção mundial, universal, global, mas ele se desenvolve em formações sociais específicas. Né? Então, essa relação entre o todo e a parte, o geral, né? E o particular do modo de produção articulado com a formação social. O modo de produção capitalista é geral, mas ele se desenvolve concretamente nas formações sociais econômicas específicas. E quando a gente olha para a história do capitalismo, a expansão capitalista não reservou um lugar para o povo brasileiro existir enquanto povo. Então, existem determinadas características dessa especificidade que a gente pode, inclusive, generalizar para a América Latina, não apenas para o Brasil, que são especificidades a partir das contradições do processo histórico de desenvolvimento capitalista nessas nações de herança colonial. A gente vai destacar duas especificidades. A primeira é quando bota a lente, né, o óculos na economia. Quando a gente bota o óculos na economia, a gente vai ver um desenvolvimento econômico capitalista nos estudos da teoria da dependência e do subdesenvolvimento. Né? Então, quando a gente for estudar como se desenvolve o capitalismo no Brasil, que capitalismo é esse? Né? A teoria desenvolveu, a teoria crítica, né? A ideia de capitalismo periférico, capitalismo dependente, capitalismo subdesenvolvido. E quando a gente põe a nossa lente na política, né? A gente vai olhar para uma deformação na formação do nosso Estado Nacional. Enquanto a teoria do subdesenvolvimento, por exemplo, a gente vai olhar para autores como Celso Furtado, né, essa ideia, né, do Estado-nação deformado, a gente vai olhar para o Florestan Fernandes, que já foi evocado aqui na nossa mística. Né? Vejam, esses dois autores, né, cumprem centenários de nascimento esse ano. Nosso campo político está celebrando o centenário de nascimento do Florestan e o nascimento do Celso Furtado. Né? Eu acho que é bem importante a gente dizer isso. Né? A gente está passando por problemas tão dramáticos no Brasil hoje e o Brasil que está convivendo, né, com o Bolsonaro é o mesmo país, né, que gestou um pensamento crítico tão radical quanto o Florestan Fernandes e o Celso Furtado.
né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, esse patrimônio na interpretação do Brasil para pensar o Brasil de maneira radical. O que quer dizer pensar o Brasil de maneira radical? E na raiz das questões da nossa formação social e econômica, né? Que o Furtado nos ajuda a entender a raiz do subdesenvolvimento e o Florestan essa relação de um Estado, né, que pela sua deformação na sua formação nacional, né, faz com que a gente tenha uma democracia asfixiada, né, nas palavras do próprio Florestan. Então, vejam, o Florestan vai dizer o seguinte, olha, o conceito de classe social, como é desenvolvido no marxismo clássico, ele é uma categoria que ele é, vamos dizer assim, limitada para a gente compreender o Brasil. Em seu potencial. Aqui a gente tem uma situação que é mais perigosa do que as sociedades de classe no geral, né? Porque ele vai falar, olha, enquanto, né, na Europa, por exemplo, a sociedade de classe pode absorver as diferentes tensões, os conflitos da sociedade, na América Latina e no Brasil, né, a sociedade de classes que aqui emerge não consegue absorver essas tensões das forças sociais e essas sociedades nascem condenadas à crise permanente e ao colapso total. São sociedades em convulsão que estão permanentemente em busca do seu próprio patamar e tempos históricos. Essa ideia o Florestan desenvolve nesse livrinho aqui, que é Capitalismo Dependente, Classes Sociais na América Latina, e ele chama a atenção, são sociedades em permanente convulsão. Olha que palavra boa para a gente caracterizar o que a gente está vivendo hoje. Sociedades que nascem condenadas à crise permanente, colapso, convulsão em busca do seu próprio patamar e tempo histórico. Ou seja, o Florestan está falando, aqui a gente está em cima de um barril de pólvora, a gente está em cima de um bujão de gás prestes a explodir. A hora que esse povo entrar na história e assumir as rédeas da construção nacional, em busca desse próprio patamar e tempo histórico, ninguém segura. Aí é revolução. Vejam, enquanto o povo tem essa característica na sociedade de classes no Brasil, né, que característica tem a burguesia? Já vou aqui de largada, né, mencionar 3 características da burguesia no Brasil. Essa burguesia, né, ela é necessariamente antinacional, antidemocrática e antipopular. Ela precisa preservar os seus privilégios de classe num país de tamanha desigualdade interna, então essa é a condicionante interna para a sua burguesia ter essa característica, e pela sua posição subalterna no imperialismo, né, na relação com o imperialismo, que é o condicionante externo, né, ela precisa ter esse caráter antinacional, antidemocrático e antipopular. Segunda característica, é uma burguesia violenta, na impossibilidade de construir hegemonia, né, pelo consenso, pelo convencimento, ela impõe o seu exercício de poder, né, sua ideologia, a sua hegemonia, né, pela coerção. E terceiro, é uma burguesia aculturada, uma burguesia que mimetiza, que copia os padrões de consumo do centro. Então, ela não pode ser a classe protagonista do desenvolvimento pensado como uma criação heróica do povo. O que ela só sabe fazer é copiar. Então, essa burguesia, em uma palavra, é uma burguesia sem projeto de nação. Então, a gente estuda a formação social e econômica, né, para fundamentar um projeto de nação popular. Porque a burguesia não tem e não vai ter um projeto de nação no caso do Brasil. No capitalismo
não concedeu um lugar para a gente, nem vai conceder um lugar para a gente no capitalismo desenvolvido. Então, a gente estuda a formação social e econômica do Brasil para fundamentar as raízes profundas do projeto popular na nossa história. Para fundamentar que a questão nacional, a formação nacional, relacionada com a democracia, com a soberania, com a possibilidade de um país justo, de um país livre, ela cai no colo do povo, essas bandeiras, porque a burguesia não fez e não vai fazer uma revolução desse caráter no Brasil. Então, cabe a nós sermos os portadores dessa bandeira, e levar às últimas consequências uma revolução socialista de libertação nacional. Esse é o caráter da nossa revolução nacional. É socialista, porque no capitalismo não nos concedeu um lugar, é popular, porque é o povo o protagonista dessa revolução, ela tem um caráter internacionalista, em oposição ao imperialismo, e ela leva, portanto, a radicalidade, a soberania, a democracia, a justiça social, o feminismo, tudo que é o que está na raiz da nossa formação social e econômica. Vai do racismo ao patriarcado, à opressão e à dominação dos nossos povos, a superação dessas questões industriais, estruturais. Muito bem. Então, vejam, quando a gente estuda a formação social e econômica, a gente tem um módulo dedicado a compreender as especificidades da nossa formação nacional. Que país é esse que a gente luta para transformar? E aí eu queria ainda, dessa forma introdutória, colocar que tem um elemento de pensar a nossa formação social, que é o marxismo pensado com cabeça própria. Aquele marxismo que serve para fazer revolução. Esse tema, por exemplo, que eu disse da libertação nacional, é um tema que é fundamental para a maior parte dos povos latino-americanos e que não era uma posição original do Marx, ele não precisou se dedicar a esse tema. Mas se a gente pega o método do Marx, do materialismo histórico dialético, e a gente, por esse método, olha para as contradições que se desenvolvem no Brasil, a gente está se apropriando dessa teoria com rigor e aplicando ela com criatividade para compreender o nosso processo histórico. Então, a gente vai olhar o desdobramento das contradições em movimento, que é o próprio método para pensar a revolução na América Latina e no nosso país. A segunda necessidade de fazer esse movimento, primeiro é ter um método para olhar para a realidade, que o nosso método é o método marxista. A segunda importância é que é muito importante ter um diagnóstico correto para a gente desenvolver uma estratégia e uma tática política correta. Se o nosso diagnóstico, se a nossa leitura sobre o país for uma leitura equivocada, a nossa tática e principalmente a nossa estratégia tem uma grande possibilidade de também estar errado. Se a gente diagnostica que o Brasil vive no feudalismo, é preciso fazer a Revolução Burguesa e aí a gente vai ter uma estratégia de fazer aliança com a burguesia. Isso aconteceu no Brasil nos anos 30, foi uma das leituras do Partido Comunista Brasileiro, a qual o Caio Prado se dedicou a responder. E falou, não é feudalismo igual o da Europa, que aconteceu pelo desenvolvimento das contradições, no método marxista, que se deu um outro processo, que é o processo colonial. Então, um diagnóstico preciso, a gente não estuda a formação socioeconômica só para ficar mais sabido, a gente estuda porque a gente precisa ter um diagnóstico do país, uma interpretação do país, estratégia de revolução.
E a estratégia, né, do campo político do projeto popular bebe a ação do Brasil que dá em Revolução Brasileira. Não é toda a interpretação do Brasil que dá em Revolução Brasileira, né? E veja, o terceiro elemento que eu acho que é importante a gente registrar entre a gente é um compromisso de conhecer o Brasil com uma atitude científica. Hoje a gente está fazendo um grande embate, né, para defender a ciência, né, no nosso país. Agora, na história econômica do Brasil, tem uma chave de interpretação que há de incomodar todo militante, que essa ideia de que é um país condenado ao fracasso, que é um país feito para não dar certo, né? Que é um povo que não serve para nada, né? E veja, essa inquietação foi uma inquietação que atiçou ali, botou uma pulga atrás da orelha de um sujeito como Celso Furtado, né? Que é um economista que falou, olha, tudo que a gente estudava do Brasil, se a gente pegava ali o que ele chamava de corpo de doutrina econômica, né, que a gente pega de fora, que pega vindo da Europa, dos Estados Unidos, né, e aplica no Brasil, né, você fala, olha, você pega aquela ideia já formada, não estou falando do método, já estou falando do conceito, né, e aplica aqui aquele conceito, né, em confronto com a realidade do Brasil, dificulta a realização de análises consequentes, porque sempre vai diagnosticar o Brasil como aberrativo, como anormal, como patológico, como tem alguma coisa errada aqui, né? Então, vejam, a tendência de interpretar o Brasil por analogia, né, o que acontece nos outros países de forma mecânica, né, sempre vai ter um aparato, né, umas ferramentas de interpretação que vai falar que a gente não tem lugar no mundo, que o nosso povo não serve para desenvolver, né, que a gente tem que ser essa nação explorada mesmo, esse povo que não se desenvolve, seus potenciais. Então, o Furtado vai exatamente, né, ter essa atitude científica de elaborar categorias pensadas com cabeça própria que servem para interpretar o Brasil e superar as nossas contradições estruturais, né, que impedem o nosso desenvolvimento. Essa vai ser, né, por exemplo, a categoria do subdesenvolvimento. Feita essa introdução, já foi meus 20 minutos nessa introdução, vamos olhar para a formação social e econômica para entender essa introdução em 3 tempos, né? O primeiro, né, é a gente ir lá para o período colonial. Por que a gente tem que ir lá no período colonial? Lá na raiz dos nossos problemas nacionais, né? E entender que a gente não nasceu como país, a gente nasceu como um negócio, né? Então, vejam, enquanto, né, todos aqueles milhares de anos que a gente estuda modos de produção do comunismo primitivo, modo de produção de escravismo, olhando para Roma Antiga, modo de produção asiático, olhando para o Egito, modo de produção feudal, olhando ali para a França, para a Bélgica, né? Até estar em capitalismo, a primeira fase do capitalismo, as revoluções burguesas, né? Se a gente olha para o que estava acontecendo no Brasil, né? Aqui de 40.000 antes de Cristo, né? Os primeiros registros, até 12.000, 1.500 depois de Cristo, esse território, né, que era o Pindorama, né, tinha por volta de 300 povos, 5 milhões de seres humanos que ocupavam basicamente o litoral, e aqui o modelo de desenvolvimento predominante era o extrativismo, né, a atividade dos povos originários, caçadores e coletores. Vejam, a primeira contradição é que a gente entra para a história do capitalismo, né, como um capítulo, um episódio, né? Se a gente for ler, né, como o Celso Furtado começa a formação econômica do Brasil, um dos livros que fundamentam essa ideia de formação social e econômica do Brasil,
O primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, Furtado vai falar: a ocupação das terras americanas constitui um episódio da expansão comercial na Europa. O Caio Prado, na História Econômica do Brasil, vai dizer: para compreender o caráter da colonização brasileira, é preciso recuar no tempo, para antes do seu início, e indagar das circunstâncias que a determinaram. A expansão marítima dos países da Europa, depois do século XV, a expansão, a descoberta e a colonização da América constituem o capítulo particularmente nos interessa aqui, se origina de simples empresas comerciais levadas a efeitos pelos navegadores daqueles países. Então, o que eles estão falando, né? E se a gente for procurar no Florestano, Mauro Marini, a gente vai também se deparar com essa ideia que a gente é um capítulo, a gente é um episódio de algo que estava acontecendo na Europa, que é a expansão do capital mercantil. Então, vejam, nesse capítulo ou nesse episódio, né, da expansão mercantilista, tem um protagonista, né, que vai ser o protagonista que vai dar o desfecho do desenvolvimento das contradições no nosso continente. Quem que é o protagonista? É a protagonista. A protagonista é a violência. Vejam, aqui a gente tem obrigatoriamente, vamos dizer assim, uma visão distorcida desse conflito entre os povos que aqui estavam e essa força social concentrada que aqui chegou, que é o capital na sua fase mercantil. Nesse momento, né, da colonização, a gente precisa reivindicar uma certa lucidez, né, desse processo e entender que aqui houve, né, se deu, né, apesar da resistência, se deu uma vitória fácil das forças invasoras. Não estou dizendo que não teve resistência, eu estou dizendo que, apesar da historiografia oficial não negar a desproporção de forças do conflito, né, tem algo que definiu o molde social básico das colônias, né, que é um tipo de humanidade particular que nega a outra. Então, os povos originários foram negados enquanto a sua humanidade. Aqui foi empreitado um processo de genocídio. Aqui a natureza, né, foi explorada, né, teve um processo de saque e de roubo, né, negando a vida que aqui existia. Então, não tinha, vamos dizer assim, uma fronteira. O processo de colonização, né, do capital mercantil, né, impõe de imediato pela força e desse conflito se deu o primeiro modo gerador da forma social da colônia, né, que tem a violência como protagonista e ela imprime relações violentas, que é essa prática de dureza interna que eu me referi. E isso marca as relações sociais no Brasil até hoje, como desdobramento dessa primeira contradição absoluta do nosso processo de colonização. Até hoje, a violência é uma marca do processo de desenvolvimento das contradições e da luta de classes no Brasil. A violência é uma força motriz do nosso processo, e isso que dá até hoje com o desprezo à vida que a gente está vendo, com 100 mil mortos por Covid, com a matança de camponeses e camponesas, de agricultores, da juventude nas periferias urbanas. É uma marca a violência nos conflitos de sociedades de classes no Brasil. Até hoje, o desprezo pela vida,
né, a possibilidade, né, dessa prática de dureza interna de eliminar pelo genocídio o nosso povo, como fosse um povo que não tem direito a existir na história do capitalismo, né, marca a nossa história. Veja, eu acho importante a gente dedicar um tempo a isso, porque não é falar do nosso passado colonial, né? Fala sobre o molde social básico que se estabeleceu a luta de classes no Brasil. Né? E é uma violência, vejam, de uma natureza diferente da violência que o Marx chama de atenção no chamada acumulação primitiva. Né? Quando Marx está lá no Capital fazendo aquela análise categorial e ele chega no capítulo 24 e se dedica a um capítulo histórico para contar para a gente como é que nasceu historicamente a força de trabalho, ele vai falar, olha, teve um protagonista nessa história do capitalismo que foi a violência. Ele usa essa mesma imagem e fala a violência de separação do trabalho uns que foram expropriados dos meios de produção e os outros reuniram os meios de produção. Continuam sendo humanidades numa sociedade de classes, né? Que quem tem os meios de produção, a propriedade, né, exerce poder, né, sobre o proletariado, desprovido da propriedade de realizar trabalho. Vejam, aqui a gente não serviu nem para ser aptos a ser transformados em força de trabalho da perspectiva do capital. Aqui a gente era aptos ao genocídio, ao saqueio, à humilhação, a desaparecer enquanto povos. Então, vejam, essa dimensão, né, do conflito social, né, faz com que a violência que Marx é o pecado original na construção da nação burguesa, aqui ela é a marca da formação formada das nossas nações. Nas nossas nações, né, as aspirações nacionais não puderam ser realizadas, né, porque, vamos, né, já para o segundo momento, né, que é precisamente nos movimentos de independência, né, quando aqui ecoa a ressonância da Revolução Francesa, ela vai repercutir entre os nossos povos, né, trazendo as aspirações emancipatórias da modernidade. Né? E o que se observa é que esses ideais, né, de independência política, né, vai ficar restrito, né, a uma pequena parte da população, que é a burguesia, né? E ela não vai ter aderência a essa condição de subhumanidade a que os nossos povos foram lançados. Então, o que vão ser os nossos processos de independência? Os nossos processos de independência, né, vão ser processos em que um processo de construção do Estado-nação em que o povo não participou. E aquelas aspirações que foram colocadas naquele momento, que são aspirações de caráter nacional, elas vão ser retransmitidas a períodos posteriores e vão aparecer com esse conteúdo de movimentos nacionalistas e aqui movimentos necessariamente populares. Vamos explicar essa segunda ideia. Né? Nessa segunda ideia, a gente está na passagem da sociedade colonial para a sociedade nacional. Nessa passagem, né, na literatura econômica aparece como uma passagem da sociedade do consenso em torno da escravidão para a sociedade do conflito, que é propriamente dita a natureza da sociedade de classes, né, no capitalismo, da sociedade assalariada. Vejam, o dilema latino-americano, né, é que aquelas aspirações modernas do período da independência, né, elas vieram a partir de um processo europeu, que foi a Revolução Francesa. Né? Então, vejam, as aspirações que a humanidade estava se colocando naquele momento, né, era a aspiração, por exemplo, da liberdade. O que era a liberdade? A apropriação do território para um povo.
né? A liberdade, essa consigna da liberdade, ela carrega essa ideia de que, olha, esse território é território dos franceses, então essa terra, esses recursos é para desenvolver a civilização francesa. Esse idioma, essa música, né? Essa cultura, muito bem. A outra aspiração é a aspiração da igualdade, a universalização dos direitos civis. Agora não tem você que nasce com sangue azul e você que nasce com sangue de outra cor, né? Agora, todo mundo que nasce nesse território, né, nasce sobre esses mesmos direitos de cidadão. Ora, essas aspirações de igualdade, de liberdade, né, nasceram ali no processo da Revolução Francesa, foram gestadas ali. Ela tem um caráter, né, emancipatório e também um caráter de organização social que serve ao capitalismo, né? Tem uma racionalidade, né, moderna. Ora, essas aspirações repercutiram nos movimentos de independência na América Latina. Quem chegou mais longe foi a Revolução do Haiti, né? E por isso ela foi brutalmente, né, exterminada. E essas revoluções essas aspirações, né, vão desencadear vários processos de independência na América Latina. Agora, vejam, aqui, né, esses processos de independência, né, quando as burguesias captam elas tiveram uma visão de curto alcance, né, que era a natureza dessas burguesias de caráter dependentes. Elas reduziram, né, a questão da liberdade e da igualdade, nem se colocaram, porque mantiveram o escravismo, né, mas a liberdade na liberdade de autonomia política. Então, fizeram a independência, né, política dos estados, né, e não a independência propriamente dita econômica, né? Porque a independência, né, era necessário, né, levar as últimas consequências dessas aspirações, né, e o povo ter participação nessa história da construção nacional, né? A burguesia, ao esvaziar a luta emancipatória do seu sentido nacional, essas tarefas não realizadas nos processos de independência vão ser transmitidas a épocas posteriores. Então, elas vão reaparecer, essas aspirações, né, em outros momentos no Brasil, né? Se a gente olhar, elas reaparecem em 1922, na Semana de Arte Moderna, no movimento tenentista, ela aparece nos movimentos dos anos 70, que lutavam por libertação nacional, que lutavam contra a ditadura, e elas aparecem nos fundamentos do projeto popular para o Brasil. A gente luta pelo direito ao acesso à terra, a gente luta pela universalização dos direitos, né, como aspirações não realizadas no nosso processo de independência, em que o povo ficou fora. Então, a gente tem essa característica de quem luta por essas aspirações, né, que a gente pode traduzir nessas bandeiras, né, da luta pela terra, da ampliação dos direitos, né? Quem luta por isso no Brasil não é a burguesia, não tem o caráter de revoluções burguesas, né? Tem o caráter de aspirações do projeto popular, né? E quando a gente luta por elas, quando a gente luta pelo acesso à terra, por exemplo, a gente luta porque o acesso à terra, as condições de produzir, assistência técnica, o crédito, tudo que está envolvido, né, a necessidade de produção de alimentos, né, tudo que é mobilizado ali no plano camponês, né, vejam, é o que coloca concretamente as pessoas em movimento, né? A gente não chama, não convoca a companheira para lutar pelo socialismo, a gente convoca para lutar por condições de produzir, por assistência técnica, por crédito, por creche, né? Aí as pessoas se colocam em movimento na luta. Agora, né, a gente sabe que essas conquistas vão aumentando a nossa força social.
essas bandeiras fazem com que a gente crie movimentos, né, e crie o que a gente chama de força social em torno dessas bandeiras. Né? Mas a realização plena dessas bandeiras, a gente sabe que é quando essa força social se articula, né, com questões mais amplas da sociedade, né? Ou seja, se articula com muitas demandas, né? Que é o conteúdo programático de um projeto de país, né? E que a gente tenha uma estratégia de poder político. Né? Então, a gente fala, o que é o projeto popular? Né? Ele é a força social, ele tem um conteúdo programático, né? E ele tem uma dimensão de projeto de poder da classe trabalhadora. Né? Ele tem esse tripézinho. Exatamente, né? Porque ele dialoga, né, com essas aspirações não realizadas no nosso processo de pendência, que seguem pendentes da necessidade de serem realizadas. Né? Essa é a ideia de nação inacabada, né, que cabe ao nosso povo entrar na história da construção nacional para realizá-la. O terceiro e último momento, né, dedico alguns minutinhos a ele, que é a passagem, né, propriamente dita da transição do modelo que a gente tinha econômico agrário exportador para o desenvolvimento da industrialização dependente propriamente dito. Enquanto, né, a questão das aspirações, repito, o tripé do projeto popular. Né? O que é o projeto popular? Né? O projeto popular, né, é portador dessas aspirações populares de longa duração histórica, né, que expressa a necessidade do povo brasileiro se desenvolver e se desenvolver o seu real potencial. Vejam, o que significa o povo entrar na história organizada enquanto classe. Né? É o povo assumir as rédeas da construção nacional. Como que a gente supera essa ideia de nação inacabada, dessa nação que não se formou nos processos de independência em que o povo não participou? A gente articula a dimensão de força social, né? Então, quando a gente organiza, né, os nossos movimentos, a gente organiza núcleo de base, a gente organiza coordenações estaduais, coordenação nacional, né? A gente está criando força social. E a gente tem um tripézinho para criar essa força social, que é o organização, formação e lutas. Né? A gente vai girando, né, essa engrenagemzinha e criando força social. Essa força social está articulada no conteúdo que a gente chama programático. É o segundo, programático. Né? Que é o conteúdo programático? É a reforma agrária, a reforma urbana, é a reforma tributária. Né? Cada vez mais a gente está avançando nesse debate de projeto nacional, conteúdo programático, com o projeto Brasil Popular, né? Que hoje é uma iniciativa do nosso campo que busca, né, tem esse objetivo de articular, né, a contribuição dos movimentos populares e dos intelectuais em torno dessa ideia de conteúdo programático do projeto popular para o Brasil. E o projeto Brasil Popular, dá para acompanhar ele aí nas redes, ele articula um campo político maior, né, que o nosso campo, né, articula organizações do campo democrático em geral. Temos força social, temos esse projeto, né, em conteúdo programático, sabemos o que queremos, não queremos essa reforma da Previdência, mas a gente tem uma proposta aqui, conteúdo programático. Plano camponês, programático, temos um conteúdo programático, a gente não quer que o alimento seja produzido assim, mas a gente tem uma proposta. Né? E o terceiro é projeto de poder da classe trabalhadora. Né? O projeto de poder é no âmbito da estratégia, que vai articular todas essas demandas, né, do conteúdo programático, né, e é essa força social que leva a um processo de disputa de poder político na sociedade. Por isso que a gente tem que construir uma correlação de forças favoráveis, né, à nossa visão de mundo, ao nosso projeto na sociedade. Vejam, podemos encerrar com isso e abrir para as dúvidas, mas
também não queria deixar de falar desse terceiro momento. Podemos ainda, coordenadora, esticar mais uns 5 minutos? Pode sim, pode sim. Tá, porque vejam, é a dimensão, enquanto essa dimensão é a dimensão, vamos dizer assim, mais política, né? Da formação social e econômica, da questão das classes, tem uma dimensão que, vamos dizer, didaticamente para separar, né? Que é mais do fundamento econômico, né? Que foi a transição, né? Que a gente falou da sociedade colonial para a sociedade nacional. Quando a gente olha essa economia colonial para a economia nacional, né? A gente transita, né? Vejam, primeiro de um modelo de desenvolvimento do extrativismo, né, para o primeiro modelo de desenvolvimento econômico que a gente teve, que foi aquele modelo do negócio. Né? Então, a gente afirmou, o nosso país não nasceu como um país, nasceu como um negócio, né? Como um grande empreendimento mercantil, de 1500 a 1900, né? Aqui era essa extração, esse saqueio, né? De pau-brasil, de cana-de-açúcar, de mineração, né? Só arrancando. Muito bem. Qual era o modelo de desenvolvimento econômico predominante? A plantation. Né? Aquele latifúndio especializado, monocultor, exportador com trabalho escravo. Vejam, quando o modo de produção capitalista sai dessa sua fase mercantil, né, e entra na sua fase industrial, né, o capital monopolista, o que está acontecendo no Brasil? Né? Aqui, né, a gente transita, né, para o modelo da sociedade do consenso escravista para a sociedade do conflito, né, que vai transformar o trabalho em mercadoria em 1888, a terra em mercadoria em 1850, né, e é formado a gênese do capital industrial no Brasil a partir do grande capital cafeeiro. Autores como o José Souza Martim vai dizer que 1875 a 1914, devido ao processo de imigração de mais de 1.600.000 casais para o Brasil, surge, né, os camponeses por meio do colonato. Né? Ou seja, enquanto a classe, né, enquanto os camponeses na Europa tinham mais de 5.000 anos, aqui, né, surge a classe camponesa. Quando a classe operária estava fazendo 100 anos na Europa, né, tem aqui, né, as primeiras relações de trabalho institucionalmente estadas no Brasil. Vejam, nessas passagens, né, você vai ter ali uma gênese que a gente vai falar de crescimento industrial, mas não propriamente dito de industrialização. É precisamente nos anos de 1930, então já no século XX, né, diante de uma situação internacional adversa, né, que é a crise do entre guerras, que é a crise de 29, né, a gente tem um momento, né, em que o capitalismo, né, está vivendo, né, uma das suas maiores crises, que começa ali no fim do século XIX com a crise do imperialismo, né, em 1929 tem a crise do entre guerras, o capitalismo está vivendo essa crise, né, e países de herança colonial como o Brasil, diante dessa situação internacional adversa, né, vem uma janela, vem uma oportunidade de se industrializar pelo chamado processo de industrialização por substituição de importações. Então, o que antes era importado lá fora para ser consumido aqui pela burguesia com a renda do café, passa a ser comprado a maquinaria lá fora, porque está tudo em guerra, está tudo sucateado, né? E ser produzido aqui dentro o que antes era comprado. Esse é o chamado processo de industrialização de importações, que o Celso Furtado vai olhar, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, quando a gente faz isso, né, a burguesia reduz
o debate de industrialização a um debate técnico, a um debate de modernização e difusão da técnica. Que máquina que a gente vai importar para produzir determinados bens de consumo que antes eram comprados lá fora, né? Ou seja, era uma industrialização descolada de qualquer debate de projeto de país, né? Reduzir o progresso técnico, né, diz respeito à industrialização ter um fim em si mesmo e não ser o meio para desenvolver o país. Esse descolamento profundo do nosso processo de industrialização, né, é que vai fundamentar o que o Furtado chama de uma burguesia aculturada ou mimética, como eu disse no começo, né? Ele vai falar, olha, essa burguesia, né, que é uma classe sem cultura e sem fins nacionais, né, vai importar um padrão técnico, né, e vai ter uma inadequação tecnológica, né? Exatamente porque vai importar um padrão técnico de países que têm abundância em capital e tem restrição em mão de obra. E vai botar essa tecnologia, essas plantas industriais, num país como o Brasil, que é carente de capital e abundante em mão de obra. Aqui tem muito trabalhador para ser empregado. E a gente incorporou um padrão técnico, né, que é exatamente o contrário. Então, o Furtado vai dizer, olha, isso engendrou uma dependência, né, tecnológica, que por sua vez engendra uma dependência financeira, que por sua vez engendra uma dependência cultural. E isso é o ciclo do subdesenvolvimento, dependência cultural com dependência financeira, com dependência tecnológica, né? E vai fazer com que a industrialização no Brasil dizer que nesse período, né, teve, né, o debate era o como industrializar. Industrializou pelo processo de substituição de importações. Que industrialização é essa? Segunda pergunta, subdesenvolvida, ou a teoria da dependência vai dizer dependente, né? E esse processo, né, quando entra numa crise já própria, endógena do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, nos anos 60, né, vejam, a gente olha para os anos 60, né, a crise política do esgotamento do populismo e a crise econômica do processo de substituição de importações encontrando seu esgotamento, seu limite. Ali, a burguesia brasileira teve diante de um impasse, né? Ou, né, fazia uma aliança com o que estava ali nos movimentos das reformas de base, colocando aquelas aspirações profundas para serem realizadas, né, de liberdade, de direitos, de igualdade, né, na pauta do dia, traduzida nas reformas de base, ou a burguesia se divorciava de vez do povo e se aliava com o imperialismo, né? Quando ela teve nesse impasse, mais uma vez, aquelas tarefas transmitidas nacionais foram colocadas, né? E a burguesia se divorciou do povo e se aliou ao imperialismo. Então, respondeu à crise do populismo com ditadura, né? E respondeu à questão econômica com o PAEG, né? O Plano de Ação Econômica do governo. Levou ao milagre econômico, deu crescimento econômico com restrições democráticas, né? Aquela asfixia democrática que o Florestano chama a atenção. E nos anos, veja, 30 e 60, que eu estou chamando a atenção, eu estou chamando a atenção que, vejam, foram momentos que os projetos de país colocaram.
né? Projetos de país em disputa se colocaram. Se a gente olhar para os anos 30, né, teve ali aliança, nos anos 30, né, a Aliança Nacional Libertadora, né? E o movimento do Prestes, dando um dos movimentos que dava voz, né, a essas aspirações nacionais. E a burguesia descolada, né, empreendeu o processo de substituição de importações. E nos anos 60, né, aí a gente olha para a ALN, Ação Libertadora Nacional, né, como um dos movimentos que deu voz a essas aspirações profundas, e muito diálogo com os movimentos de libertação na América Latina, com Cuba, com Nicarágua, né, e nesse momento a burguesia, mais uma vez, né, renuncia a olhar para essas aspirações, a essa aliança com o povo, e escolhe o plano do inimigo, né? O plano do inimigo é a gente ser uma nação subalterna, né? Esse é o plano do imperialismo. E, por fim, nos anos 80, né, que é o momento em que a gente já tem mais proximidade dos anos 80 para cá, né? Ali era a crise econômica, né? Então, sai do milagre econômico, né? Tava a economia na frente e ditadura. E nos 80, o que faz? Né? Crise, que é a crise da dívida, falência financeira e fiscal dos estados, e a ascensão do movimento popular, né? Junto com o movimento operário e sindical. Ora, ali, né, o que a gente chama nas bases do plano do projeto democrático e nacional, né, também tem, né, esse conteúdo que eu estou puxando o fio, né, condutor, o fio do novelo lá do processo de recolocadas, né, em termos de tarefas de caráter nacional e popular para serem universalizadas, né? Vem o neoliberalismo, né? Os movimentos durante o neoliberalismo, né? A gente durante muito tempo no nosso campo fez essa análise, né? Dos anos 90, os movimentos do campo, os movimentos da via campesina, enfim, foram muitos os portadores, né, dessas aspirações de caráter nacional, de caráter popular, e daí também foi forjado, né, nos anos 90, 95, 97, a ideia da consulta popular, a ideia do projeto popular para o Brasil, que era exatamente responder essa pergunta, né? Estou até aqui com ele aqui. O Brasil, né, é um sonho que realizaremos, né? Quem mais, né? De onde vem essa pergunta? Né? Essa pergunta vem dessa ideia, dessa interpretação, dessa ideia de Brasil que a gente reivindica e que a gente vai nesses autores, no Florestano, Celso Furtado, no Caio Prado Júnior, no Darcy Ribeiro e tantos outros, para, né, fundamentar essa ideia de Brasil. Né? Essa leitura de que o Brasil muda conservando privilégios, né? Ou seja, ela moderniza o seu padrão de consumo sem alterar em nada a sua estrutura social. E essa estrutura social tem um caráter explosivo, né? Que na hora que entra na história é para fazer revolução. Então, a gente não separa a ideia de projeto de país de revolução. Nesse momento em que, né, a gente está vivendo um momento dramático, né, do nosso país, sendo rifado, que o nosso povo está sendo morto, né, está sendo, né, um desprezo à vida, né, em absoluta. Essas ideias elas se recolocam com força, né, e a responsabilidade do nosso campo político, né, ainda mais, porque são poucos movimentos e organizações no Brasil que se podem fazer essa pergunta, né, tão necessária para esse momento histórico, que é: que país que a gente quer? Que país que a gente precisa ser?